a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 17 de dezembro de 2020, quinta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vemos a genealogia de Jesus, ou seja, os pais, os avós, os bisavós, tataravós e assim sucessivamente, até chegar à origem daquele que Deus tinha prometido que seu filho iria reinar para sempre, teria um reino justo e que iria construir uma casa digna para Deus habitar. Esta pessoa é Davi. Deus tinha dito para Davi que o seu filho iria fazer todas essas coisas. Depois se pensou que era Salomão, o filho biológico de Davi. Mas, na verdade, Deus estava falando da descendência de Davi, que viria o Salvador, o Cristo, ungido, prometido. Então, essa genealogia é para provar que Jesus veio da descendência de Davi. Bom, Maria também veio da descendência de Davi. Porém, o que contava na época era a descendência do homem. Por isso fala a genealogia apenas do homem. Mas Maria também era filha de Davi nessa questão da descendência. Nessa ascendência de Jesus, percebemos pessoas simples, pessoas comuns, ou seja, pessoas que tinham pecados, pessoas que vieram do pecado, pessoas que pecaram, pessoas que tinham o pecado original, exceto Nossa Senhora. Inclusive, há poucos dias nós celebramos a Imaculada Conceição, que significa que Maria foi concebida imaculada, sem mancha. Mas os outros parentes de Jesus, da sua
também eram pecadores. Por exemplo, Tamar foi estuprada pelo seu irmão Abinom. Por exemplo, Raabe era prostituta. Por exemplo, Ruth era uma pagã moanita. E a mulher de Urias, Betsabeia, era adúltera. Então daí percebemos que a ascendência de Jesus também tinham pecadores. Repito, exceto sua mãe, Maria, que foi a Imaculada Conceição. Quis destacar essa genealogia de Jesus, que a ascendência de Jesus, pessoas, dizer que elas eram pessoas comuns, simples, pecadoras. Por quê? Porque em Jesus se cumpre a promessa de Deus, se cumpre a Sagrada Escritura, e que, apesar da sua genealogia constar pecadores, Jesus nasce sem pecado, Jesus cumpre toda a promessa de Deus, e em Jesus se realiza, então, toda a promessa de Deus, que era de quê? De que um filho, quando obedecesse a voz, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a sua descendência, então, seria abençoada. Porque diz a Sagrada Escritura que quando os pais pecam, a sua descendência, então, recebe toda a carga espiritual negativa que nós chamamos de jugo hereditário. Na meditação da Lectio Divina, poderemos chegar a várias conclusões e meditações. Uma delas poderíamos perguntar: e a nossa genealogia? Como que é? Como que foram os nossos pais? Avós, bisavós, tataravós? O que eles fizeram? De qual religião eles eram? O que eles praticaram de pecado? A pergunta: será que nós estamos seguindo essa descendência, esse jugo hereditário, praticando as mesmas coisas? Ou será que estamos fazendo como Jesus, obedecendo ao Pai, cortando o seu jugo hereditário, se tornando imaculado, sem mancha, sem pecado e fazendo sempre a vontade de Deus? A Sagrada Escritura nos diz que há um jugo hereditário, sem dúvida nenhuma, da nossa ascendência, dos nossos pais, que os nossos pais pecam e recaem sobre os seus filhos também certas tragédias, certas consequências do pecado. Não porque Deus quis, porque Deus quer, mas é a lei natural. Se meu pai rouba, por exemplo, ele vai preso e eu sou criado sem pai, porque meu pai roubou. E eu posso ser criado com essa mentalidade de que, por exemplo, roubar é coisa boa e assim sucessivamente. Agora, a Sagrada Escritura diz também que aquele que se converte, corta esse jugo hereditário e recebe uma bênção, uma graça de Deus que vai por 1000 gerações. Que isto sirva para nós vivermos com bons propósitos de conversão. O tempo do Advento é isso, é um tempo de conversão, de preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos então olhar para os nossos antepassados, louvar e bendizer a Deus pelos nossos antepassados, mas pedir também a graça de Deus sobre os nossos antepassados, para que Deus tenha piedade e misericórdia deles. Pedir perdão a Deus em nome dos nossos antepassados, fazer renúncias dos jugos hereditários dos nossos antepassados e nos converter, obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, para podermos então ter uma nova geração agora a partir de nós. Em Jesus Cristo, em Maria, em Jesus Cristo, nós vimos que não é porque os nossos pais pecaram que nós precisamos pecar. Não é porque os nossos pais fizeram coisas erradas que nós devemos continuar, mas nós podemos romper a partir de hoje, de agora, todo o jugo hereditário familiar e fazer a partir de nós uma família abençoada, agraciada por Deus até a 1000ª geração e ensinar os nossos filhos a serem obedientes a Deus para que perpetue a bênção e a graça de Deus sobre os nossos
descendentes. E nós, como na fé católica acreditamos que podemos rezar pelos nossos entes queridos falecidos, podemos rezar por eles, então, pelos nossos ascendentes, de maneira especial nesse ano dedicado a São José, que também a Santa Igreja nos dá várias possibilidades de indulgência plenária. E em novembro, esse ano já se passou, mas teremos o próximo ano, em novembro nós poderemos também rezar mais efetivamente pelos nossos entes queridos para ganhar indulgência plenária por eles. Mas enquanto isso, vamos rezando o Santo Terço, vamos rezando a missa, colocando as intenções das almas dos nossos entes queridos que estão no purgatório por causa da sua vida de pecado. E que nós possamos nos converter e a partir de hoje e agora sermos de Deus 100% e acreditarmos que Jesus Cristo é o ungido, o prometido do Pai, o enviado, o nosso Salvador. E neste sentido podemos, nessa terceira etapa da Léxio Divina, rezar a Deus, pedindo esta graça para nós, para os nossos antepassados e para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e toda a nossa descendência. A graça e a unção do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.